Boa tarde, adoradores da Divina Eucaristia. Hoje, 16 de julho, nós estamos no nosso 23º encontro do nosso curso de Adoradores da Divina Eucaristia, nossa formação, em que vocês podem, através da Paróquia Menino Jesus de Goiânia ou no canal Tornai-vos Hóstias Vivas do YouTube, acompanhar as nossas meditações semanais. Hoje nós vamos trazer a meditação sobre Nossa Senhora do Carmo, a festa que a igreja hoje celebra, 16 de julho. E trazemos essa meditação da coleção Falar com Deus, no 7º volume, de Francisco Carvajal. E o que é importante dizermos sobre Maria num curso de formação da Eucaristia? Nada mais, nada menos que Maria foi o primeiro sacrário ao gerar Jesus. Ela é o sacrário vivo da Eucaristia. Essa devoção à Nossa Senhora do Carmo, ela remonta desde o tempo que nós temos de Elias e que nós possamos ver em 1 Reis 18:44, quando Elias, refugiado no Monte Carmelo, ali ele estava para uma vida de mais contemplação, de silêncio e de oração. E Elias, ele vai pedir para o povo a chuva que estava escassa e faltando naquela região. Então, ao erguer seu altar, ele viu uma nuvem vindo do mar, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, mas que ao se estabelecer-se sobre o altar, ela traz uma chuva abundante que vai saciar aquela terra sedenta. E neste milagre do Monte Carmelo, nós temos a criação posterior da ordem dos carmelitas, carmelitas, e eles vão então estar ali para seguir mais ou menos o exemplo de vida, de silêncio e de oração de Elias, mas que mais tarde eles vão também se propagar em meio à população, com a origem do escapulário. Para entendermos melhor esta ordem dos carmelitas, nós temos mais ou menos na época criada no século XII e que então, através de São Alberto, patriarca de Jerusalém, ele cria junto com outros religiosos ali em Israel. Mas depois eles têm que mudar para outros países europeus, para o Ocidente, para que eles possam estar fugindo dos sarracenos que invadiam naquela época e então eles começam a ter toda a sua tradição e todo o seu trabalho nesses países europeus. E nós temos também, mais ou menos no mesmo século, de 1300 eles vêm então para a Europa e no século XVI nós temos uma modificação dessa ordem através de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz, que eles fazem uma modificação, uma reforma dessa ordem dos carmelitas e trazendo então a participação não só de sacerdotes, mas de frades, mas também de religiosos e leigos. E nós temos uma das pessoas conhecidas também, a Santa Teresa do Menino Jesus. Bom, mais uma vez conhecida a Ordem dos Carmelitas, vamos então nos inteirar por que Nossa Senhora do Carmo. Então nós temos que nessa alusão à Bíblia, nós temos na Bíblia comentário de professores de Salamanca que dizem: nessa nuvem carregada de bens, viu-se a figura da Virgem Maria, que dando o Salvador ao mundo, foi portadora de uma água vivificante de que toda a humanidade estava sedenta. Ela nos traz continuamente bens sem número. Ela é o porto seguro, onde devemos refugiar-nos em meio às tempestades da nossa vida. E por isso, a essa alusão dessa nuvem vindo do mar, essa Virgem se tornou a padroeira dos navegantes e ela também a patrona da Ordem dos Carmelitas. Pois bem, nessa mesma época que hoje comemoramos, 16 de julho de 1251, a Santíssima Virgem apareceu a São Simão Stock, que era um superior da Ordem dos Carmelitas, e lhe prometeu graças e bênção especial a todos os que usassem o escapulário. E ela apresentou esse escapulário a eles, dizendo que ela queria derramar graças e graças temporais e espirituais. E tudo isso foi se propagando ao longo desses séculos com essa devoção à Virgem Maria. Mas é preciso que entendamos bem o que é um escapulário. O escapulário, ele não é simplesmente um objeto que se coloca como um amuleto de proteção. Não, jamais.
O escapulário, ele é um sinal sagrado da pertença à Virgem Maria, da consagração à Virgem. E como consagrados, então, nos incita a fazer as suas virtudes, a viver como Maria, na sua humildade, na sua castidade, na sua oração, na serva de Deus. Então, aquele que usa o escapulário é um consagrado, e por isso ele não deve ser colocado simplesmente como a compra de um objeto, não. Ele deve ser colocado por meio de um sacerdote que vai vesti-lo em si mesmo, para que você possa, então, ao lembrar-se deste escapulário, lembrar-se que você é um consagrado à Virgem Maria e, como tal, deve proceder. O escapulário, ele é feito de 2 peças de lãzinha com as estampas de Maria e a estampa do Sagrado Coração de Jesus. E ele é vestido na pessoa de modo que esses cordõezinhos se cruzam e um fica à frente com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, significando o amor. E o outro nas costas, significando a proteção. E como ele fica à altura da escápula, o osso que nós temos, então ele se chama, vem a origem do nome, escapulário. E aí nós temos que pensar, por que usar um objeto? Porque Maria nos mostrou que ela queria nos dar a sua proteção e o seu amor. E é só assim que nós devemos usar. E também é importante que a gente tenha essa intimidade com Deus. Essa intimidade porque Ele está no nosso peito e nas nossas costas. Nós estamos vestidos e por isso o escapulário, ele nos mostra não só uma consagração e uma pertença a Maria, mas ele também significa uma veste nupcial. Vamos ouvir o que o Papa Pio XII disse, que concretamente, como meio de consagração a Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, o escapulário, ele nos fala dessa humildade de seguir as virtudes de Maria, das quais o devoto deve se revestir, e com isso ele é convidado a uma íntima união com Deus e a sua pertença e o desvelo e o amor ao próximo na igreja. São João Paulo II, também numa de suas pregações a uns jovens de uma paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Roma, ele disse, fazendo um testemunho de sua vida, ele diz: quero recordar a vocês em confidência como eu recebi uma graça especial ao usar esse escapulário da Virgem Maria e que me conduziu à minha vocação sacerdotal. É uma graça tão grande que eu não sei medi-la, mas ela está sempre conosco, a nos proteger, a nos conduzir e a nos dar as graças de servir a Deus. E ele também nos diz, uma mãe, ela se preocupa muito com a sopa de seus filhos, porque quer apresentá-los bem vestidos. E quando essas roupas se rasgam, ela cuida de consertá-las. A Virgem do Carmo, ela nos fala de vestir-nos com a graça de Deus, de vestir-nos espiritualmente e ajuda-nos a conservar essa roupa sempre limpa, como aquelas vestes brancas dos catecúmenos quando iam receber o batismo. Então, ela quer que nós conservemos a nossa alma, exorta a nossa alma a estar sempre limpa com as graças do batismo, de filhos verdadeiros de Deus. E como filhos de Deus, sermos como Ele. Então, o que nós precisamos é vestir-nos do escapulário e ouvir da Virgem Maria. Na vida eu protejo, na morte eu ajudo e depois da morte eu salvo. Tornai-vos hostes vivas, é ouvir as palavras da Virgem e hoje e pedir a esta Mãe de Deus e Mãe Nossa, lembrai-vos, ó Virgem Maria, como escutamos na celebração da missa deste dia. Lembrai-vos, Maria, que quando estiverdes na presença de Deus, de dizer-lhe coisas boas de nós. Tornai-vos hostes vivas é consagrar-se a Maria, imitando as suas virtudes, e ver no escapulário a veste nupcial que nos exorta a conservar a alma